fui guardando pra mim e não colocava pra fora, não tinha assim, vamos dizer assim, eu fui muito tímida, como eu falei. Sim, não se abria, não tinha ninguém que pudesse exatamente. confiar. E aí eu fui guardando e fui me enchendo. Então, assim, Fran, existe um motivo para você ter desenvolvido esse transtorno da ansiedade. Então, assim, conta pra gente alguns dos motivos que levaram a isso. Tá. Bom, quando eu tinha 12 anos, eu sofri uma tentativa de estupro. Nossa. E eu falo assim que sempre foi Deus na minha vida. Uhum. Às vezes eu não posso ser hipócrita e falar assim, eu não me revoltei com Deus, porque eu vou estar mentindo aqui. Sim. Eu já cheguei a pensar assim, não, Deus se esqueceu de mim. E não, se eu for parar pra pensar, Deus já me livrou de muita coisa. E essa tentativa de estupro foi uma das coisas. Então, quando eu tinha 12 anos, eu brincava na rua, assim, naquela época eu não era agora, né? Sim. Agora é muita tecnologia. Aos 12 anos ninguém fica mais no Ninguém quer saber de rua, só de celular. E naquela época a gente brincava, tipo, limão galego, que esse é da época de vocês, amarelinha. Sim. E aí eu tava brincando com as minhas amigas na rua, né, na esquina de casa, assim, e foi todo mundo pra casa, cada uma foi pra sua casa. E quando eu fui pra minha, tinha um rapaz que morava 3 casas pra cima da minha casa. E na época, a gente tinha um amigo que era um senhor que, assim, ele era muito respeitoso, hoje ele faleceu, foi o tio Paulão. E Sim. pensa num senhor, assim, que tratava a gente com muito amor, levava a gente pra igreja, e foi ele que foi usado por Deus pra me salvar. Sim. E aí, nisso, eu indo pra casa, esse rapaz, não o tio Paulão, esse rapaz, ele começou a me puxar pra uma casa abandonada. Que isso? Uhum. E o tio Paulão, ele ficava sempre na esquina, sentado na cadeirinha dele. E nesse dia, ele tinha ido jantar. Então, ele não estava ali. Aí, na hora que esse rapaz estava me puxando, eu tentava me esquivar, só que eu era muito pequenininho, eu era muito magrinha, e ele grandão. E aí, quando ele estava quase me colocando dentro da casa, o tio Paulão saiu e viu. Só que na hora que o tio Paulão viu, ele achou assim, eu acho que é o tio dela, porque eu tenho um tio que tem as mesmas características. Sim. Só que aí ele falou, não, mas tá estranho, a Fran tá tentando sair fora. E foi aonde que ele foi, correu e me tirou. Me tirou dele. E não deu uma surra nele, não, rapaz? Então, como ele era muito de Deus, então assim, ele xingou, brigou, me tirou dele e ele só me levou pra casa, né? E ele falou assim pra minha mãe, toma cuidado e tal. Eu nem sei se minha mãe lembra disso, porque, né, eu tô com 29 anos, então faz muito tempo. Muito tempo. Eu só sei que eu chorei uma semana, eu não queria sair pra fora. Eu tinha uma sensação assim de que eu tava suja. Mesmo que não tinha acontecido, eu não tinha consciência do que poderia ter acontecido, porque eu era muito criança, mas eu sabia que era alguma coisa ruim. Eu sentia, eu sabia, eu assustei, porque eu imaginei. Mesmo porque a pessoa estava te obrigando, não era concedido, você estava te obrigando. E também ele estava embriagado, eu sentia muito cheiro de bebida, sabe? Então, enfim. E aí, minha mãe, na época a gente era católico, minha mãe me levou numa benzedeira pra me benzer. Porque eu não dormia, eu chorava e tal. E ela não comentou nada com essa mulher. Ela só me levou e a mulher do nada olhou assim pra minha mãe e falou, não deixa essa menina sair pra rua, porque tem um rapaz que quer fazer maldade com ela. Vocês entendem a maldade. Sim. Então isso, pra mim, foi um medo. Eu travei, entendeu? Eu fiquei com muito medo de sair pra rua, eu fiquei um tempo sem sair pra rua, até que ele se mudou, glória a Deus, amém Jesus. Só que isso daí já foi tipo uma coisinha que foi guardando aqui dentro. Isso, vamos fazer a contagem aí, muito boa de conta. Isso há 17 anos atrás. Não teve denúncia, a polícia não foi atrás, ele ficou ileso. Então você não chegou a denunciar? Gente, naquela época não era tão assim como hoje, né? Não é. Hoje a gente vê assim, se a gente estiver num lugar, o cara passar a mão na nossa bunda, ele é cana. Se a gente fala, hoje é mais certo, sim. Antigamente não. Antigamente tinha aquele preconceito, que sempre a mulher que era culpada. Na verdade, né? ainda tem. Isso ainda tem. Antigamente era muito isso daí, ela tava sozinha na rua, menina não pode ficar sozinha na rua. Criança, cadê a mãe? Antigamente era muito assim, era pior. Hoje em dia a gente tem mais liberdade, né, pra gritar, independente da roupa, do que você veste, ninguém tem que pôr a mão em você se você não conceder. Mas antigamente tinha esse pré-julgamento, né? Ainda tem, só que antigamente era pior. E isso então acarretou, Fran? Foram coisas
assim, ó, o nosso cérebro, eu costumo dizer assim que é uma caixinha. Então a gente está armazenando informações. Sim. E a gente tem a nossa criança interna. Então, como está a sua criança interna? Como que está a criança da Fran? Como que está a criança da Ju, da Déia? Como que está? Como que ela é? Como que ela cresceu? Então, tem muito isso. Então, a gente vai armazenando informações no nosso cérebro. Sim. E as informações ruins a gente tem que expelir, a gente tem que jogar fora. Senão a gente adoece mesmo. E Isso não é foi o meu verdade. caso. No meu Você caso, só eu fui foi guardando. Eu não soube colocar pra fora. E foi só essa vez ou teve outras vezes? Não, com 17. Hoje eu Nossa. falo assim, eu já sofri muito em falar, mas hoje eu falo normal, né? Assim, normal entre aspas, é uma coisa que ficou. Mas com 17 anos eu sofri um assédio sexual também. De um rapaz que, não vou citar o nome da igreja, Sim. mas por, assim, até por... Ele é da igreja, ele fazia obra. E um dia ele chegou na minha casa, né, e ele falou assim, ô Fran, você pode fazer uma visita comigo? E eu peguei, na maior inocência, e falei, sim, claro, por quê? Quando você vai fazer visita para uma mulher, era para uma senhora, então como Sim. ela estava sozinha, não é Tem bom que outra o homem mulher ir, junto. tem que uma mulher junto. Então o que acontece? Eu avisei o meu avô, peguei a Bíblia e fui. E era uma moto. E eu lembro que eu fui até assim, ó, sabe, segurando na moto? Atrás, com medo de se achegar muito. Até pro meu cunhado, quando eu andava de moto com ele era raro, mas quando eu andava, eu sempre ia travadona, assim. Uma vez eu quase fui pra trás, que ele foi, tipo, ele acelerou e foi, e eu ia tão seca, assim, que as minhas pernas foram pra cima, gente. Porque eu tinha muito medo. Não sei, de Franciele. E aí eu fui. Chegou lá na casa, não existia casa. Cadê a rua? Cadê a mãe? Cadê? Não tinha. Olha que diabo. E aí eu comecei a estranhar. Só que ele falou assim, não, vamos voltar. Porque eu tô achando estranho, ela deve ter passado no número errado e tudo mais. E não existia, era tudo ninguém, sabe? E aí ele pegou na volta, quando a gente tava indo pra casa, ele começou a pegar um caminho diferente, só que ele começou a acelerar muito. E eu comecei a achar estranho. Ele começou a falar assim, eu vou te ensinar a andar de moto. E aí, o que acontece? Eu falei, não queria, não quero. Né? E meu coração já começou a acelerar, eu já comecei Aí a o gatilho veio todo aquele gatilho. Aí eu já comecei a ter umas crises assim que eu não sabia ainda. Que a mesma sensação que você teve lá na infância, você teve de novo. Aquela coisa assim de medo, sabe? O que vai acontecer? E aí eu não tive reação, gente, eu travei. E aí ele me levou para um lugar, porque ele correu muito com a moto, passou no sinal vermelho. E aí eu só posso dizer assim, que ele parou num lugar que não tinha como eu correr, porque se eu corresse, eu caía no barranco que era a linha do trem e ele ia me pegar. E ele me fez assim... Ele te levou para um lugar sem saída mesmo, que para você não tinha saída ali. Só terra e mato e morro. Olha que porque lá tem assim um bairro, hoje já tem casas, né? Mas antigamente com 17 anos, tinha 17, 12 anos atrás. Então era tipo assim, não tinha tanta casa. E aí ele me levou nesse lugar e falou, vou te ensinar a andar de moto. Eu falei, não quero. Só que ali chega uma hora, assim, eu era uma menina, então eu não tive reação. Gente, não saía. Você não entendia muito, né? Ainda mais que você já havia passado por isso uma vez. Na verdade, a gente entende que está acontecendo alguma coisa errada. Só que o medo é tão grande, e como eu já tinha vivido isso uma vez, o medo tava tipo duplo, sabe? Então eu não tive reação e a voz não saía. Eu só sei que ele falava assim pra mim, vai na frente e eu vou atrás. E aí ele fazia eu sentar, entendeu? Sim. E aí, onde eu senti, teve uma hora que ele foi na árvore e falou assim, espera que eu vou fazer xixi. Nessa hora eu pensei, eu vou correr. Na hora que eu falei, eu vou correr, ele já voltou, foi muito rápido. Eu falei, ele vai me estuprar. Na hora, ele era orelha. Eu falei assim, Senhor, se ele fizer alguma coisa comigo, eu vou me matar. Gente, na hora ele fez eu sentar de novo, a moto caiu em cima da minha perna, eu comecei a chorar. Eu falava, pelo amor de Deus, eu não vou falar pra ninguém, porque o desespero foi muito grande. E aí, vem aquela questão que a gente estava falando, que as pessoas julgam. Ele falou assim pra mim, se você contar pra alguém, eu vou falar pras pessoas que você deu em cima de mim. Nossa. Olha que sem vergonha. E você é uma criança, com medo. Com medo. E a Bíblia, eu acho que era da minha mãe, eu perdi a Bíblia. Só sei que eu perdi. Você nunca catou a Bíblia de Deus? Sai, Satanás! Um monte de vibrada na cabeça. Não, se fosse hoje, amarrado no nome de Jesus, né, gente? Porque ninguém merece passar
Passar por a gente brinca Mas, assim. então, na época, o que acontece? E outra coisa, na época, Não tem me sentido. Aqui tá de boa, Ju. Acho que você tá Eu também vou aqui, inferno. a gente não liga, não. Aqui é assim, gente. É Gente, tudo olha, horrível, os gente. pitinhos aqui, gente, tá infernizando nossa live, mas É vai. bom pra saúde, né? Eu não. Então, o que acontece? Olha pra vocês verem Deus mais uma vez na minha vida. Eu não contei pra ninguém. Eu nunca fui assim de sentar e conversar com a minha mãe, de se abrir. Minha mãe perdeu a mãe dela muito cedo. Então a gente nunca foi assim de se abrir, de se abraçar. Sim. A gente tem muito essa coisa lá em casa. E aí, nesse dia, eu queria muito que a minha mãe chegasse. Muito, porque eu queria estar perto dela. E aí eu lembro que ela chegou e eu deitei, sabe, no colo dela e fiquei, gente. E ali foi uns dias ruins que eu não contei pra ninguém. Nossa, você não conseguiu contar pra sua mãe? Não, eu sentia muito. Eu me sentia suja. Era uma sensação assim de sujeira, porque eu tinha sentido, sabe? Sim. Então eu me sentia muito suja, como se realmente, graças a Deus não teve, mas é como se tivesse tido ato. E eu me sentia muito suja, sabe? Porque ele é assim, gente. Ele me fazia Sim, sentar. claro. Enfim. Nossa, ai que raiva, gente. Na época, uma irmã da igreja, que era mãe da minha amiga, bateu na minha porta. E ela falou assim, olha como que Deus é. Ela falou assim pra mim, Fran, eu vim aqui te ver. E ela nunca foi me ver nem nada. E ela falou assim, Fran, você tá bem? E eu falei, tô, irmã Regina, tô. Você tá bem? Tem certeza? Aí eu comecei a chorar muito. E aí eu falei, por que a senhora tá perguntando? Ela falou assim, porque eu sonhei com você. Aí eu falei, sonhei que você caía num buraco fundo e que você pedia socorro. E eu lembrei do barranco, gente, porque tinha um Olha barranco. só. E eu comecei a orar pela sua vida de madrugada. E aí, na hora ali, eu falei, é Deus, porque Deus usou ela pra orar, pra interceder pela minha Sim. vida. E pra foi mim- assim que Deus te livrou. E Deus me livrou. E assim, que eu falei no início, às vezes eu já questionei a Deus. Falei, nossa Senhor, o Senhor me abandonou. E muitas das vezes eu já pensei até em sair da igreja. Vou falar pra vocês assim, eu sou 100%? Não, é difícil, gente, a caminhada. Não é Sim, fácil. Pra ninguém, né? Não, eu falo assim que a igreja, ela é um hospital que acolhe várias pessoas, então tem pessoas falhas. Hoje, se eu ver um rapaz na rua, eu não tenho mágoa dele, eu perdoei, eu libertei, entendeu? Eu me libertei. No Sim. começo eu não conseguia nem olhar pra ele. Até mesmo porque na igreja falaram que isso aconteceu porque eu gostava dele. E saiu esse comentário, Tá que a irmã vendo? Regina Tá vendo? fez. Aí por isso que Sempre muitas julga, tá vezes vendo? a criança, a menina deixa de contar. Isso, exatamente. E aí eu fui culpada, me culparam, a culpa é dela, entendeu? E na época isso foi outro gatilho. Eu me senti muito mal, eu não queria ir pra igreja mais. Você acaba acreditando que você é culpada. E, eles fazem É, a gente você acreditar. Porque eu parava pra pensar, Sim. eu falava, cara, será que eu olhei diferente? Será que eu fiz alguma coisa? Eu dei alguma abertura pra Isso. ele, mas não é, foi ruindade da parte dele mesmo. Ele, Isso. É, foi um porque plano esses arquitetado, homens, né? eles só assim, quando eles veem que a menina é inocente, é um ato pra eles, pô, a menina é inocente, vou levar ela lá, é inocente. Agora, vai numa que nem a gente, deixa pra ver, era biblada de cima a baixo, de baixo pra cima. Eu ia jogar ele do barranco pra baixo. É abaixar ou girar ele em mim, ia ver só. Mas assim, esses homens, eles vai percebendo o jeito da pessoa, a inocência da pessoa não é assim. Eles não chegam e vai estrupar qualquer uma, não. Eles ficam ali só observando a inocência, vamos ver como que ela é, ser mais esperta, porque tem umas que é mais, né? Umas que enxerga mais rápido, outras menos, né? E esses homens geralmente assim, só vão observando para depois dar a tacada final, né? Existem casos que, na verdade, acho que a maioria que acontece de estupro, de morte, você pode ver, eles observam antes as pessoas, né? Sim, é o que eu tô falando, não é assim. Eles sabem a hora que você chega, a hora que você eles sai, não onde escolhem trabalha. assim, ó, hoje eu vou estrupar você e pronto. Não, isso vem de dias, observando. Tem alguns que até tornam amigos, se finge de amigo, como você falou, esse daí se fingiu, né? De uma pessoa que ele usou Deus, de uma pessoa que ele não era pra chegar até você, porque ele viu uma inocência, uma certa inocência de você, então ele pensou o quê? Poxa, porque se um homem chegasse em mim, vamos lá de moto, eu não iria, porque eu já ia pensar, ele tá querendo coisa. Se for pra me dar um chute nele, posso atropelar com a moto por cima dele. Mas já não ia, mas como viu uma certa inocência, então esses caras se vergonham mesmo, gente. Ou, como eu falei, se fosse hoje, tipo assim,
assim, eu iria lutar, nem que ele tivesse que me matar, mas entendeu? É que antes eu não tinha reação. Você não esperava, né? Te pegou de surpresa. Como você esperar? Era um cara de Deus pra você. Então, O chat tá bombando aqui. Vamos lá. A Carol Mendes colocou boa tarde, meninas. A Agatha, boa tarde. A Larissa colocou boa tarde. Daniele Duarte colocou boa tarde, Fran. Você é linda demais. Saudades. A Paula Santos colocou boa tarde, meninas. Assistindo você, amiga linda. A Fernanda colocou oi, meninas. Boa tarde. Ela colocou não estou ouvindo nada. Está muito baixo. O Luciano mandou o som tá dando eco. Então, será que eles estão ouvindo se a gente falar aqui? Nós estamos com alguns probleminhas técnicos, gente, tá bom? Mas já estão aqui organizando. Fran, não sei se você consegue aproximar mais o microfone. Pior. O Matheus colocou salve, manda bala, Fran. A Thaís colocou boa tarde, Fran, com você. O pessoal tá aqui em peso. O pessoal de Matão tá aqui em peso. Seja bem-vindo. beijo, Matão. Na nossa live. Pessoal, muito obrigado. Continue acompanhando a gente aqui. Mandem perguntinhas pra Fran. Fiquem ligadinhos aqui na nossa live, hein? Aí a Fran tava comentando, né, que daí a partir dessa segunda tentativa veio outro gatilho. Foi a partir daí que você se descobriu uma pessoa ansiosa? Sim, né, por algumas, por quê? Porque depois começou a acontecer meninas que eu vi que a ansiedade, que nem eu expliquei pra vocês antes. Todo mundo tem ansiedade, né? Sim. Os psicólogos, eu vou usar esse termo, não mas eles costumam dizer que é normal a gente ter ansiedade. Tudo que tem com ansiedade, quem não tem um problema em si da ansiedade, tem uma ansiedadezinha normal, fazer algo no outro dia, nem dorme. Que te prepara, vamos supor, uma prova, pra fazer uma prova, pra conhecer... Que não chega a ser uma doença, é uma coisa normal que todo mundo tem. Mas Já o transtorno é diferente. O transtorno, a ansiedade começa a impactar a tua vida, começa a atrapalhar a tua vida. A partir do momento que a ansiedade começa a interferir negativamente na sua vida, o negócio tá errado. Foi o que aconteceu comigo. Né? Então, assim, eu já tinha traço. Quando aconteceu alguma coisa, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Quando meu cachorro uma vez ficou doente, e eu fiz lá uma grande urbiche, quem me conhece sabe. E eu ouvi mais meu cachorro, uma vez na minha vida. Porém, eu não fico cobrando e nem julgando, porque assim, eu e minhas irmãs até comentam, né? Eles não tiveram esse afeto. Então, assim. É o que eu falo, a gente só dá o que a gente recebe. Isso, né? É muito difícil. Então, eles também têm a criança interna deles que é machucada. Então, a gente, lá em casa, a gente tenta relevar.
Só que o que acontece? Quando eu namorava, o meu namorado foi muito... Pensa numa pessoa assim que foi muito boa pra mim, não tenho que reclamar. Então eu via nele o meu refúgio. E não, depois do meu término eu entendi que nós temos que nos bastar. Né? A gente tem que se completar. O outro vem pra acrescentar, mas a gente tem que se bastar. E na época não era assim, eu depositava tudo nele. Entendeu? Então assim, eu sentia falta de afeto da minha mãe, eu depositava nele. Eu perdi uma amiga na época, ela parou de falar comigo do nada, de 9 anos, e eu tinha ele ali. Então assim... Ele era o seu refúgio, qualquer coisa você corria pra ele. Não, eu concordo, a gente era amigo e namorado, né? E assim, depois que a gente terminou, eu fiquei mal. Gente, só pensa na minha que sofreu, nem condenada. Fortíssima. O que aconteceu? Até então você não se tratava, você não sabia o que você tinha? Não, eu sentia uma coisa estranha. Eu não tenho problema de falar aqui, né? Se meu pai estiver assistindo, ele vai ficar bravo. Mas o meu pai, às vezes, ele toma umas birita. Sim. Né? O meu também, bastante. Ele toma umas birita. E aí o meu pai, ele assim, ele gosta de fazer via sacra, gente. O que é isso? Via sacra é o que eu falo assim, ele gosta de sair. Então, tipo assim, vamos supor, aqui, como chama os bairros aqui? Jardim Carolina, como é? Parque das Flores. Então assim, uma hora ele tá nas Flores. No momento, ele já tá lá na Carolina. Ele faz tipo. Nossa, parece que a língua ficou presa. Carolina, gente. Ele roda. Isso, roda. E aí, teve um dia que meu pai sumiu. E eu falei, cara, aconteceu alguma coisa, a gente já começa, mas então aí começou a crise. O que aconteceu? Eu já comecei a vomitar e tive diarreia. Nossa. Tudo por causa do medo, que a minha mente começou a falar assim, não, ele tá amarrado mesmo, sofreu um acidente, aconteceu... Você já começou a pensar só em coisa ruim. Você sabe que eu sou assim também? Quando acontece alguma coisa, eu já penso no extremo. Eu não tenho calma. Eu sou desse jeito. Então, eu era assim, era já assim... Na verdade, eu acho que hoje em dia, nesse mundo, né, gente, não tem... Às vezes a gente pensa só coisa ruim, né, porque é tanta coisa à nossa volta que tá acontecendo. Mas a gente tem que excluir isso, porque a mente ela tem um poder muito grande sobre a nossa vida. Eu sempre costumo falar isso. Tanto que depois eu vou chegar na parte do corpo. E aí o meu pai sumiu e tava eu e meu ex procurando ele, desesperadamente. E aí ele pegou e falou assim pra mim, meu ex, fica aí que eu vou atrás dele. E nisso, gente, eu senti aquela dor de estômago, comecei a vomitar, tive diarreia, já era crise de ansiedade. Caramba. Só que eu não tinha ainda entendimento do que era. Eu falei, tô nervosa. Passando mal porque tô nervosa. Quando a gente terminou, eu acordei por 5 meses. Todo santo dia. E era 5 horas da manhã. Dor de estômago e vômito. Eu só vomitava água. Que isso? E aquela tristeza de... Porque assim, a psicóloga me explicou. Quando você termina um relacionamento, é como se você estivesse vivendo um luto de uma pessoa que tá viva. Sim. Então, lógico que não se compara, Deus que me livre, nem se compara com uma pessoa, né, que perdeu mesmo. Mas tinha muito isso. Então, eu comecei a ter crise de ansiedade aí. Só que passou. Né? Depois desse tempo, passou. Eu fiquei bem, aí eu fui me reerguendo e amém. Sim. Aí, esse ano de 2021, que o negócio pegou. Que eu achei que eu ia enlouquecer. Sério? Sim. Foi esse ano o negócio. Que eu achei assim, não, eu vou morrer. Eu tinha medo de morrer, mas eu falei, eu vou morrer. Né? Chegou um tempo assim que eu falei, eu não aguento mais essa situação, nunca mais vai passar isso. E foi aonde que, gente, na verdade, se eu não enlouquecia, porque mais uma vez... Você já tentou suicídio, Fran? Olha, eu não tentei suicídio, mas uma única vez eu tentei, eu queria tomar remédio. Eu cheguei a pensar em acabar com aquilo. Só que o que acontece? Eu tinha medo de morrer. Então, ela é ao contrário. Isso. Ela tem medo da morte. Esse medo de morrer me fez não tomar, porque eu fiquei pensando, eu vou debaixo da terra, o que vai acontecer comigo? Eu vou pro inferno. Então eu tinha muito medo de morrer, eu queria viver. Só que eu não queria viver daquele jeito, porque eu não tava vivendo. Eu tava, parecia que eu tava vegetando, sabe? Sim. Eu contava as horas, assim,
assim, pro dia passar logo, gente. Ai, mais um dia, passou. Que isso. Era terrível. E foi por conta de um gatilho muito grande que aconteceu na minha família. Nossa, então conta pra gente. Eu falo demais, né, gente? Não, pode falar. Nós só tá aqui ouvindo, estamos todos ouvidos. Nós que tá em casa, pode falar. Então, em dezembro de 2020 para 2021, eu tava de mala pronta pra vir pra cá. Né? Eu falei pra... Quem nasce aqui é o quê? Nogueirense. Eu tô me sentindo nogueirense, gente, porque eu não saio daqui mais. A cara dele. Eu não saio mais daqui. Mas é porque eu me senti muito bem aqui, as pessoas me acolheram muito bem. Que né? bom. Então, Volte sempre. Então eu me senti muito bem. E aí o que acontece? Meu cunhado, ele tava sentindo muitas dores e a gente achou que era Covid, a gente achou que era chikungunya, né, Aline? Dengue, a gente achou que era tudo menos o que era. Que na verdade até hoje a gente não sabe o que aconteceu. E aí, meu cunhado ficou isolado, achando que era Covid e tudo mais, e não era. Teve um tempo que a dor que ele sentiu uma dor muito forte, da ponta do dedo do pé até o cabelo. Nossa. E ele gemia de dor, ele não dormia e não ia no hospital. Aí meu irmão Luciano foi até em casa, orou por ele e tudo mais, porque a gente não sabia o que era. Sim. Aí, quando a gente, dia 23, mais ou menos, de dezembro de 2020, ele passou pelo médico lá de Matão, e o médico falou assim pra ele, corre pro hospital. E eu tava dirigindo o carro dele. Eu falei, gente, foi Deus, porque eu nunca tinha pego aquele carro. E a minha irmã, a minha irmã é muito sensível, a esposa dele. Ela Sim. é muito sensível, é a minha irmã mais velha, a Priscila. E ela é muito sensível. E aí, o que acontece? Ela já tava assustada, preocupada. E eu corri pro carro e já entrei na emergência. No que eu entrei na emergência, ele já tava caído no banco de trás. O pessoal veio, pegou ele. E ele foi direto pra emergência. Ficou lá. A minha irmã passou mal, né? Porque ela viu que o negócio era grave. E ela começou a passar mal. E aí a minha irmã foi, lá dentro do hospital, a minha irmã foi pra um lugar, né? Socorreram ela e ele na emergência. Meu Deus, e você lá? E eu Tipo, lá, eu você enfiar de lado. Você acudindo todo mundo. Todo mundo. Então, assim, eu sabia que, tipo, o negócio tava feio, mas eu tinha que me manter firme. Sim. Liguei pra Aline e pro Luciano e falei, ó, o Dinho foi internado, o médico falou que é grave e eu vou ter que ficar aqui. E aí eu abri, a mãe dele chegou, eu acompanhei ele lá dentro, acompanhei a minha irmã. Eu só não abri a internação porque eu tive que socorrer a minha irmã lá. E doparam a minha irmã, pra vocês terem uma noção. Porque ela falava assim, cadê meu Dinho? Meu cunhado chama Rodrigo, mas o apelido dele é Dinho. Cadê meu Dinho? Cadê meu Dinho? Cadê meu Dinho? Então eu tinha que ficar socorrendo ela e ele. E aí, o que acontece? Veio o diagnóstico. O médico, eu deixei meu número de telefone, acho da Carol também, da mãe dele, não lembro. A Carol é minha outra irmã. Sim. E aí... Ela até colocou aqui, ó, o pai e a mãe estão assistindo. Ai, meu Deus, será que meu pai escutou do Chapão? Das gritas? Mas olha, eu vou falar aqui pra todo mundo ouvir que ele prometeu que não vai tomar minha birita. Ano de 2022, ele prometeu que que não não vai tem tomar mais minha birita. Como que é o nome dele? É Jaime. Seu Jaime, ó, promessa é dívida, hein? A Fran vai voltar aqui no podcast ano que vem pra contar. Isso aí. Ai, caramba. E aí, o que aconteceu? Veio o diagnóstico. A mãe dele, né, eu e a Carol, na verdade, a gente socorreu a minha irmã, a gente teve que voltar pra casa, ela ficou dormindo em casa. E Sim. aí a mãe dele pegou e falou assim, olha, o médico falou que ele não passa dessa noite. Que isso? Os 2 rins parados, mais umas complicações lá, que agora eu não lembro. E assim, no dia, diagnosticaram ele com um monte de coisa. Só que aí foram descartando, sabe? Sim. E aí, gente, cada vez que a gente ia na porta da UTI, nos primeiros dias, era só notícia ruim. E na minha casa, graças a Deus, a gente nunca teve nenhum problema, assim, de saúde, sabe? Grave, Dessa assim. forma. A gente, assim, eu perdi meu avô, o pai da minha mãe, mas assim, já era doeu, lógico. Era mais idoso, de Idoso, idade. então a gente já meio que esperava, já tava sofrendo no hospital, então a gente já esperava. Sim. Então, assim, quando aconteceu isso, foi um baque, porque ninguém esperava, na verdade ninguém esperava. Ele saudável, né? Um dia, bem, de repente. E pensa num homem que come bem, que sabe, come, né? Ele gosta de comer, né? Gosta de comer.
E aí, gente, foi um baque. Então, assim, os diagnósticos nos primeiros dias foram os piores. Era de morte mesmo. Nossa. E ao mesmo tempo que ele tava lá, aquela coisa de UTI, a gente só tinha notícia às 4 horas da tarde. A minha irmã tava em casa. Sofrendo, a esposa, né? E a minha irmã, tipo assim, é que nem eu falei, ela é muito sensível. Então, assim, qualquer coisa, assim, abala ela. Sim. E ela ficou muito... Gente, ela ficou abalada num extremo. E tinha minha mãe também, né? Porque a minha mãe, ela também tava ali forte, que era vendo a filha dela daquele jeito. A Carol, ela foi viajar, mas depois ela voltou. E aí meio que eu suguei a parte ruim, porque eu vi tudo que aconteceu dentro do hospital, que eu não sei, assim, gente, eu não sei explicar pra vocês a sensação que é. Sabe, de você ver uma pessoa ali na maca, o médico, ele fazia assim, gente, pra mim, ó. Tipo assim, tá tudo bem, mas não tava. Os médicos olhavam pra ele, tinha um monte de médico que olhava e balançava a cabeça e eu vendo aquilo, a Priscila lá, dopada. Meu Deus, gente, que desespero. Sim, aí passava um doente do meu lado, era um cara lá gritando porque não queriam atender a mãe dele que tinha tido não sei o quê. Uma que caiu, que Nossa, o quebrou. hospital é um setor, E assim, foi difícil horrível. demais, meu Deus. E aí, quando eu entrei uma única vez na UTI, porque no começo a minha irmã não tinha estrutura pra entrar. E aí eu entrei na UTI, na verdade, uma vez. E aí, se você entrar lá, gente, também não é uma cena legal. Sim. E ficava aquele barulho, não sei fazer. Tipo E isso, do coração, né? Aquele negocinho. É, quando eu vi meu cunhado na situação que eu vi, sabe? Eu falei, meu Deus, foi desesperador. E assim, eu guardava muito pra mim. Mas o que eu posso dizer pra vocês, eu orei como eu nunca... Isso, tipo assim, não é pra me vangloriar, não. É porque eu falo assim que Deus usa a gente quando a gente menos espera. Eu orei como eu nunca orei na minha vida, sabe? E você queria ver ele bem. Uhum. O diagnóstico era de morte, eu não aceitava. Eu lembro quando a mãe dele falou assim pra mim, ele não passa dessa noite, tava chovendo, a Carol ela é testemunha. Eu saí de perto, não queria ouvir, eu fui debaixo da árvore e eu comecei a orar naquela chuva. E eu falo que foi o Espírito Santo. Sim. Foi o Espírito Santo, porque eu Franciele, eu não me acho capaz, eu sempre, né? Eu não me acho capaz, eu falo que eu sempre tenho que aprender mais, tenho que evoluir mais espiritualmente. Mas eu falo assim, quando o Espírito Santo quer usar, ele usa, gente, ele usa qualquer pessoa. Ele usou um burro. Ele usou um burro pra falar com ela. Bíblico. Ele usou, então ele usa, ele capacita a gente de uma tal forma. E ele me deu uma força. Só que acontece, eu fui guardando, eu fui mandando todas essas informações pra mim. E aí que começou, gente. Aí deixa eu contar um milagre de Deus, né? Não é só coisa ruim, né? O que ele fez, que aconteceu de bom também. Gente, Deus é maravilhoso. Porque o médico chegou a falar pra mãe dele que assim, olhou pra ele e falou assim, a senhora acredita em força maligna? Ela pegou e falou, acredito. Ele falou assim, então bora, porque a gente já revirou esse rapaz e a gente não acha que ele... Médico? O médico. Pro médico? Não achou nada. O médico que estuda a vida inteira. Pra achar nada e acreditar. É difícil o médico acreditar em... Gente, ele entrava... Sabe aquele tubo? Eu não sei o nome. Ele fazer tomografia? Ele entrava naquilo todos os dias. Era sangue, tipo, não tinha veia, mas tirava sangue dele, todos os tipos de exames. E não descobria o que era? Não, até hoje. Não dava nada nos exames. Nada, não descobria. Fez pulmão, fez rim, todos os órgãos, cabeça. Acharam até que era câncer. Não acharam que ele tinha, sabe? E aí, o que acontece? Minha irmã... por isso que eu falo, a Bíblia fala que a mulher edifica a casa. E aí eu não lembro o que aconteceu. A minha irmã, ela acordou num dia, ela falou assim, não, eu não... Ela tipo assim, que nem uma fênix. Ela ressurgiu das cinzas. E eu moro numa casa de esquina, e aí você desce uma escada que tem um porão lá embaixo. A minha irmã levantou e ela foi nesse porão. Mas ela orava, que eu acho que a vizinhança inteira ouviu. Naquele dia ela falou assim, não vou, eu não aceito isso na vida do meu esposo. Gente, eu lembro que a gente tava na frente da UTI, ela entrou, no que ela saiu, ela ajoelhou no chão, ela começou a chorar. Eu falei, ai meu Deus. Morreu. Aconteceu alguma coisa ruim. Aí ela falou assim, ele tá melhorando. Eu falo que foi um milagre. A gente teve muita ajuda de oração, sabe? Muito, na nossa igreja. Dos nossos amigos. Foram quantos dias de... Ele ficou 7 dias na UTI, 7 dias no quarto. E assim,
é incrível como que a pessoa fica diferente. Gente, eu olhava pra ele, parecia uma criança assim, ó, sabe, paralisada. Que isso? Horrível a sensação, é muito ruim mesmo. Tipo, eu falo, Porque ele ficou em coma mesmo. Ele não chegou. ó, ele sabia da gravidade da coisa, ele tava na morfina, de tanta dor que ele tinha. Doía da ponta Doía do dedo tudo. até a cabeça. Era uma dor gente, coisa- insuportável. E aí ele tinha medo de dormir, porque ele tinha medo de dormir e não acordar mais. Então ele ficou 14 dias sem dormir. Meu Deus. O olho dele tava desse tamanho. Gente, é horrível assim. E ele emagreceu, sabe? E dava muita dó, porque às vezes ele falava assim, eu tô com sede, e não podia dar. Então, tipo, é difícil, gente. Não é UTI. fácil. Mas eu falo assim, UTI assusta um pouco, né? UTI. Só que eles são muito bem cuidados. Eu acho que bem mais atenciosos do que no quarto. Porque depois ele foi pro quarto e, tipo assim, a gente precisava ficar chamando. E na UTI 24 horas eles ficam em cima. Sim, Então aquilo começou a me dar um alíviozinho assim, não, vai ficar tudo bem, sabe? E aí ele pegou e foi melhorando aos poucos. E aí com 7 dias ele foi pro quarto. Aí no quarto também, ele sentiu uma dorzinha assim, a gente já ficava preocupada, sabe? A gente fica tudo receio. E aí eu falo assim, eu dei entrada com ele e fui buscar na saída. Fui eu que fui buscar. Então, a hora que eu vi assim ele saindo, eu falei, ufa, passou. Só que mesmo depois, a gente fica com medo. Sim. A gente, né, e detalhe, como ele ficou muito tempo, 14 dias deitado, ele sentia muita fraqueza nas pernas, sabe? Vai Então, reaprendendo a fazer isso. tudo novamente. Os médicos acham, não tem certeza, que foi infecção generalizada. Mas não é Mesmo certeza. assim, não Não bate teve um martelo. diagnóstico Não. preciso. Esse Nós já pensou de Um tudo. xiriguidum. porque, gente, a pessoa ficar 14 dias internada, Faz os tudo quanto é médicos exame e não dá descobrir o nada, que deve é. ter sido um E a xiriguidum. partir da oração, busca atrás de busca. E a gente teve muita ajuda. A gente teve ajuda da nossa, como eu falei, da nossa igreja, de outras igrejas. A gente teve ajuda de outros ministérios, que eu não posso deixar de falar. Da igreja católica também. A gente teve amigos da igreja católica. Que é assim, gente, eu vim aqui também, eu falei pro Espírito Santo, se o Senhor quiser que eu faça, o Senhor me usa lá que eu vou falar. Eu acho que a gente não tem que colocar muros, eu acho que a gente tem que se unir. Porque lá no Sim. céu não vai ter isso, não vai ter Não tem divisão. religião, que Não isso? tem, entendeu? Ou, se você acredita numa coisa, eu não posso te julgar por isso. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente é muito grato que a gente teve a ajuda de muita gente, assim, sabe? Nossa. E hoje ele tá bem. Voltou a fazer tudo que ele fazia. Agora ele tem que fazer os exames, assim, de rotina. Mas tá bem. Glória a Deus, Jesus Pra amado. quem ia ter que teve um diagnóstico de morte, morte. né? Isso. E foi... E aí, Fran, te despertou. Aí, nesse momento, despertou um gatilho maior, que aí você falou, não, Isso. aí. E foi daí que eu comecei a ter medo de doença. Mas eu vou explicar pra vocês o que acontece. Eu comecei a sentir uma dor em janeiro, comecei a sentir uma dor de coluna muito forte. E eu trabalhava, onde eu trabalhava, eu sentava num quadradinho e era numa cadeira assim. E, gente, era insuportável, eu não sei explicar pra vocês. Aí, como eu sou muito calorenta, às vezes eu durmo no chão, eu deito no chão, eu sou muito disso. E eu falei, deve ser porque eu deitei no chão e tô com dor. Só que aí passou 2 dias, 3 dias, assim, nada, não melhorava. Passou uma semana, nada. E a dor lá? E a dor lá aumentava. Eu tinha que ficar levantando da minha cadeira, porque eu trabalhava sentado o dia inteiro. Eu tinha que ficar levantando, fazendo exercício, pra ver se... Aí comecei a tomar remédio. Eu sou uma pessoa que eu sempre detestei tomar remédio. Eu também não gosto não. Nunca gostei. Só que nessa fase, meu pai até falou assim, eu dou risada, tem uma farmácia dentro do guarda-roupa dessa menina. Ficou viciada em remédio Isso, também. às vezes eu chego com uma sacolinha lá e falo assim, de novo, Chula, eu chamo minha mãe de Chula. De novo, Chula, essa menina com remédio? Não é, gente. Eu dou risada porque o negócio era feio mesmo. E aí, o que acontece? Eu comecei a tomar remédio e não passava. Não é normal. Sabe aqueles salompas? Eu colava salompas aqui, eu colava salompas aqui. E nada, não passava. E aí o que eu comecei a fazer? Pesquisar em Google. Doutor Google, Google. não, o Google só tá desgraceira. Você tá com dor de barriga, você tem um tumor no estômago que tá fazendo você cagar, você é só desgraceira. Isso, foi o que aconteceu. Eu comecei a levar pro meu cérebro, Só coisa pra ruim. minha mente, só coisa ruim, só a informação que o Google dava.
E como eu não tinha, por isso que eu falo, hoje em dia é muito importante você ter informação sobre o que a ansiedade pode causar. Sim. Entendeu? Porque se eu tivesse essa informação, eu não teria chegado aonde eu cheguei. Entendeu? Porque eu não desejo pra ninguém. E aí, o que acontece? Eu ligava na farmácia e não passava. Foi aonde, do nada, eu fui no banheiro do meu emprego. E aí eu encostei assim na parede. Pra aliviar, sabe, a dor. Do nada, eu levantei a blusa assim, sabe aquele gelinho da parede? Até isso eu fazia pra aliviar a dor. Eu vi um negócio levantado do nada. Eu vi um negócio aqui. Eu comecei a encanar que eu tava com uma bolinha aqui. Ai, Jesus. Sério. Aí eu perguntava pra todo mundo. Tem uma bolinha aqui? Tem uma bolinha aqui. Aí, gente, eu fazia todo mundo apertar minha bolinha. Aí da coluna passou pra bolinha. A bolinha. Entendeu? Aí a Aline também. Eu ia na Aline, deixa eu ver se tem uma bolinha na sua barriga. Já tá vendo? A minha mente já tava me controlando total. E pro lado ruim, que é só de doença. Essa sofreu comigo, gente. Misericórdia. Amizade é isso. Até tirar foto das fezes e mandar, né, Fran? Não, olha. Só Jesus. E aí eu comecei a enganar. Então eu apertava todo mundo, sabe? Sim. E aí eu fazia as pessoas me apertar também, sabe? Uma vez eu tava na Aline, eu falei, irmão Luciano, na frente da Aline, tá, gente? Com todo respeito, vê aqui se o senhor tá sentindo uma bolinha. Ele falava, tá normal, Fran, tá normal. Meu e aí Deus. eu tava tão encanado com aquela bolinha, teve um dia que a Aline pegou e falou, acho que tem mesmo. Eu fazia as pessoas acreditar que tinha. Meu Deus, gente. De tão... Mas aí Ô, Fran, a sua... tinha também aqui em mim, a bolinha. Todo mundo tem esse negócio que ela tava sentindo. É o ossinho da costela, gente. Mas daí e pra mim falar pra minha mente que não é, minha mente tava me controlando total. E aí foi aonde que aconteceu o quê? Eu tô com alguma coisa, eu tô passando E mal. nessa época, assim, não te cortando, você já se tratava da ansiedade? Tomava remédio? Não. É que aquilo que eu falei. Tem que procurar ajuda. Você vê que tem alguma coisa estranha, procura. O que aconteceu? Eu fui pro hospital. Foi a primeira vez que eu fui pro hospital. Lá eu peguei e fiz uma ultrassom abdominal e tava tudo bem. Só que eu tava com uma... Como é que chama? Um cisto no ovário. Meu pai. Meu Deus, aí da bolinha passou por cisto. Nossa, Não. meu Deus. Gente, na hora... A Fran, as mulheres das dores, das doenças. Sério, a Fran das dores, exatamente. E eu sempre fui uma pessoa que eu nunca... Era muito difícil eu sentir dor, é muito difícil. Só que assim, quando eu ficava doente, era uma semana de 9 dias. Só que era difícil, gente, eu ficar doente. Pegar a gripe é muito difícil, sabe, né? Sim. E aí eu comecei a falar, meu Deus, mas por que tá doendo aqui agora, esse bendito desse cisto? E eu lembro que a hora que... Aí tinha uma médica abençoada, pra não falar outra coisa, que ela olhou... Tem umas pessoas que vêm mandadas, né? Vem, viada do Satanás. Meu Deus. Ela olhou, eu Vão falei cortar a nossa live. Mas nada, né? O povo fala palavrão e não corta, só porque nós falamos enviado do Satanás vai cortar? Ai, não, gente, não importa não. Então, e aí veio essa médica e ela falou assim, eu falei assim pra ela, ai doutora, mas é grave? Ela falou assim, se você não sentir dor, não é grave não, mas pode ser. Ai, meu Deus. Oxi, mas como que dá um diagnóstico desse? Mas Não é então, grave não, mas pode ser, oxi. não, Sem exame sim. nenhum. Aí eu falei, não, parece que tudo contribuía pra realmente... Você eu ficar- pensar que tava ruim, que ia morrer, que isso, que aquilo. Eu saí do hospital, eu comecei a procurar no Google. Tipo assim, isso mata? Isso Ai, Jesus. Se não Meu tratar. Deus, gente, misericórdia. Mas o que acontece? Já era um... Ai, Jesus. gente, eu tava enlouquecendo. Isso foi só E o pior, né, Fran, que você enlouquecia as pessoas também. Porque tu Não era ficava- só você sozinho, enlouquecer as pessoas. A Vitória colocou aqui, ó. Literalmente, todo mundo mesmo. Ela perguntava pra todo mundo umas 500 vezes. A Vitória Bassi, né? A Vitória. Isso. Eu trabalhei... a Vitória trabalhava comigo, né? Só que em outro setor. E ela via, gente, a Vitória. Ela via, e às vezes a Vitória, ela falava assim pra ela, amiga, mas peraí, você sente isso? É normal? Que não sei o que lá. Então, todo mundo que parava lá no meu quadradinho, Sim. eu ficava, gente, sério, eu ficava perguntando. Então, é que nem você falou, eu acabava cansando as pessoas, mas Sim. não era porque eu queria. Sim, você Já tava era ali. o seu problema, a Isso. ansiedade. Ouvir de você que é normal ter isso,
me acalmava. Era aquilo que me acalmava. O meu remédio era Isso, você precisava escutar das pessoas. Fran, é coisa da sua cabeça. Fran, para com isso. Por você isso tá que ela normal, você perguntava, tava porque ela saudável. tinha necessidade de ouvir. Exatamente. Eu tinha Você essa tinha necessidade de ouvir. Era o meu remédio. pra Porque me na acalmar. sua mente, os seus gatilhos, você ia morrer, você... Que era câncer. que era- Tudo que eu sentia Nossa. é câncer. Nunca eu achava assim que era alguma coisa leve. Não. Que isso. Sempre o pior. Sempre. E Se a gente trabalhar a mente é uma coisa doida, gente. Não, a Eu mente é já tive terrível. um diagnóstico desse também. Só que quando o médico falou que eu tinha, eu falei ao contrário. Eu falei, não tenho não. Mas se a gente vai e fala, não, eu tenho, e se desespera, acontece mesmo. Sim, É porque a mente da A gente é pessoa, uma coisa... quando descobre a doença, ela morre muito mais rápido. Sim, é uma coisa muito doida. Exatamente. Quando eu descobri que os tumores, né, os nódulos que eu tinha no seio, o médico falou pra mim, falou assim, André, corre que dá tempo. Quer dizer, você vai morrer. Falei pra ele, eu não tenho nada, não vou morrer não, doutor, tá amarrado, no nome de Jesus, não tenho nada. Mas ele falou pra mim, não, corre, Aí sem ali, se tumor. você tem esses gatilhos, tipo uma ansiedade que te leva eu, pro ia, lado... eu mesmo ia me matar. Ia se desenvolver, Porque ia assim, avançar, quando ia- saiu o diagnóstico, ele falou que eu tinha, que eu não contei pra ninguém. E tava ali eu e o Ceará no meio. Quando ele olhou meu exame, ele falou assim, ó, realmente é muito grande e tem uma, como que fala? Ai, agora eu- metástase. e tem uma pequena metástase. Então você vai ter que operar, já falou tudo que eu ia ter que fazer. Você vai ter que arrancar o seu seio. E já começou, Aí, se a sabe? pessoa se Só que desespera- conforme ele ia falando pra mim o que eu tinha que operar, que eu tinha que fazer tudo isso, ele falava e eu falava, não vou precisar, porque eu não tenho isso. Aí ele até falou pra mim, a fé é sua, você usa do jeito que você quiser, mas você também precisa da medicina, então vai atrás. Exatamente. E aí foi que eu usei a minha fé, mas eu fui atrás. Sim, que tem que porque ir, tem né? que ir. Né, que nem ele falou, ele tava certo como médico, a fé é Sim, sua, claro. você pode usar como você quiser, mas E a fé realmente te ajudou, porque se me você ajudou tem a muito. sua mentalidade assim, já se desespera, tipo, Talvez- eu sou desesperado, tudo. acho que se talvez eu recebesse um diagnóstico desse, eu já ia... Misericórdia. Entendeu? porque querendo, a gente já pensa nos filhos. Sim. Poxa, eu vou deixar Vou minha deixar filha. 2 filhos. Ainda Ah, lá, não você tinha tinha o Neemias, Neemias, mas já tinha a Isabela. Mas assim, eu não deixei isso entrar dentro de mim, não. Eu não tenho, eu não vou morrer com essa doença e pronto, acabou. Isso é muito importante. Porque a mente, gente, ela tem um poder, ela tipo assim, ela conduz a gente. Sim, Sabe? com Se certeza. você falar assim, eu tô sentindo uma dor aqui, se a sua mente falar, e você acreditar nela, você vai sentir. Vai a dor. sentir, porque Sim. você tá acreditando que aquilo Aham. existe. Ela, nossa, ela é uma desgramada, no perdão da palavra. Não, a mente é terrível, gente. É. A mente, ela te conduz, ela te leva pro bem ou ela te conduz pro mal. Ô, Fran, e assim, o que mais, assim, a ansiedade te prejudicou na sua vida? O que você teve que te prejudicou Olha, mais? Eu vi pessoas, assim, meio que se afastando, né? Porque eu acho que elas cansaram. E eu entendo, porque eu tava num ponto que nem eu tava me aguentando mais, sabe? Até você tava estressado com você. E sempre assim, eu sempre fui uma pessoa. No começo eu sou tímida, mas depois eu me solto, interajo, eu sou meia doidona, sabe? Sim. Eu brinco, nem hoje a Aline falou, né? Tinha uma senhora lá, gente. Fica aí a dica, pra vocês orar por mim. Tinha uma senhora no A Fran centro. quer encontrar o amor da vida dela. Quem sabe é nogueirense? Quem sabe daqui de Arthur Quem sabe Nogueira? o amor da vida dela não tá aqui. A gente traz aqui os dois pra fazer o pedido de namoro. Olha! Agora- Amém, amém. Ai, Senhor. E aí eu queria jogar moeda. Eu brinquei que eu queria jogar moedinha na fonte. Tem uma fonte do amor aqui em Arthur. Gente, tem uma fonte do amor aqui em Arthur Nogueira. E eu brinquei, falei que eu queria jogar moedinha lá. Tinha uma senhora, eu nunca vi a senhora na vida. Eu olhei pra ela e falei assim, a senhora olha por mim, pra minha mão namorada. Ela cascava o bico, Ela sabe? Entendeu? Então, assim, eu sou muito brincalhona, Até sabe? isso você tinha perdido. E era o que eu mais sentia falta e as pessoas falavam pra mim. E quando as pessoas falavam isso pra mim, me doía de um tanto, porque eu lembro uma vez que na escola um rapaz falou assim pra mim, um menino, você não tem problema, né? Mal sabia ele, porque eu morava com meu avô, enfim, uma longa história. E o que acontece? Eu encarava de uma outra forma. E tipo assim, gente, na minha casa, eu sou assim, ou eu sou muito calada, Ou você fala demais. ou eu sou estourada. Minha mãe e eu é cão e gato.
Eles estão assistindo, né? Então, e assim, eu sempre fui uma pessoa assim, ou eu brigo, sabe, eu sou muito sincerona, ou eu brigo, eu dou risada, eu brinco, e eu tinha perdido isso. Eu não brigava nem com a minha mãe mais, não que eu sinto falta disso, não. Mas assim, eu não brigava mais, eu não dava risada mais. Então, eu acho que o que mais atrapalhou, o que mais assim, que eu perdi foi, primeiro, em mim, foi isso. A minha essência, eu sentia falta do que a Fran era. As pessoas sentiam falta, tanto que elas falavam, Fran, cadê aquela menina de antes? E aquilo me doía. E assim, eu perdi meu emprego também, por conta disso. Pelo menos foi o que falaram, né? Que estavam me dispensando por causa, assim, do meu emocional. Quero deixar, assim, aqui também, que teve, assim, o dono mesmo da empresa, ele me ajudou muito. O dono em si, ele me ajudou muito. Teve dias que eu sentava, conversava com ele, e ele me ouvia, sabe? Ele me aconselhava, eles me ajudaram. Eles até, assim, não sei se eu poderia falar, mas me pagaram uma sessão de terapia. Não, isso é muito bom. Olha que tem bom. todos os... Sim. Eu tô precisando, eu tô quase ficando doida. Então, assim, ele me ajudou muito. Lógico, também teve os funcionários, algumas pessoas que eu posso contar até hoje, também me ajudaram muito. Mas eu sentia que as pessoas já estavam cansadas. E eu acabei perdendo meu emprego. E tanto que olharam pra mim, não foi o dono, olhou pra mim e falou, a gente está te dispensando por causa do seu emocional. Foi outro gatilho. Porque a gente não quer sentir o que a gente tá sentindo. Sim, verdade. É uma coisa Ninguém mais quer forte. ser assim, que isso? E eu ia muito em médico. Por quê? O meu remédio era o médico olhar pra mim e falar, Fran, você não tem nada. Eu ficava bem um dia ou dois, depois eu voltava. Tanto, gente, que eu fui em 8 gastros. Meu Deus. 8. 4 em Matão e 4 em Araraquara. E eu queria, porque queria fazer aquela colonoscopia, mas nenhum deles me deu, porque eles viam que o negócio era emocional. Não tinha nada no seu estômago, Não tinha, eu acho, na verdade, eu encanei pro estômago, depois eu encanei com o intestino. Não, você mesmo ficava arrumando coisa onde não tinha, Fran. Sim, eu tô em janeiro, fevereiro ou março, eu tomei 25 gotas de laxante, porque eu encanei que eu não ia no banheiro, que eu ia morrer. Aí você cagou a noite toda. O mês inteiro. Misericórdia. Tudo que você não cagou em uma semana. Tudo, Cagou o porque mês eu ia uma inteiro. vez na semana. Aí, minha filha, o negócio foi. Não podia nem peidar que tava saindo bom. Não, também não. Mas assim, foi daí que comecei a encanar com o meu intestino. Por quê? Eu comecei a pesquisar no Google. Ai, meu Deus. Ai, Google fala, você cancela o Google do seu celular. Não, gente. Pelo amor de Deus. Mas o que exclui o acontece? Google. Eu fui diagnosticada não somente com ansiedade pela psiquiatra, porque eu passei, pra resumir, eu passei em 8 gastros, eu passava em clínico geral, eu passei em um psiquiatra pelo posto, que, gente, Deus abriu portas porque eu não tinha condições, porque é muito caro. Eu passei por uma menina, que ela é filha da ex-patroa da minha mãe, ela se formou em psiquiatria, ela me atendeu de graça, online, mas atendeu. E eu passei por um terapeuta e 2 psicólogos, um em Araraquara e um em Matão. Até tirar o diagnóstico. Até eu achar assim, o que eu preciso, eu enfiar na minha cabeça que eu não podia ser preconceituosa e tomar remédio. Ah, você não aceitava Não. isso. Eu achava assim, eu não preciso disso, eu vou... Eu não tô louca. E aí, o que eu falava? Deus vai me curar. E o que eu quero deixar aqui destacado é ter ansiedade, ter depressão, não é falta de Deus. Não. Eu ter isso não me faz uma pessoa que não tem Deus. Teve momentos que eu falei, Deus me abandonou. Só que... Tipo, eu fico até... Porque eu chegava a pensar assim, Deus me abandonou. Mas eu vi que não, que Deus estava ali comigo o tempo todo. Preparou tudo pra você. Ele preparou tudo, ele abriu portas, ele colocava pessoas, tipo, Fran, vai no posto. Chegava no posto, era um psiquiatra, não era um clínico. E aí o primeiro que me atendeu falou, você precisa de medicamento, o seu caso é medicamento. Não, eu não vou, Deus vai me curar. Você não aceitava. Não aceitava. Deus vai me curar. Gente, Deus cura, mas Deus capacita. Por isso Os que tem os médicos. médicos, por isso que tem os psicólogos. E foi aonde que eu falei, eu tô enlouquecendo, então eu preciso de remédio. Sim. Né? Então, assim, gente, eu sentia a vontade de ir no banheiro, eu ficava mal o dia todo. Era uma sensação, assim,
era uma angústia, era um gatilho pra mim. Eu encanei, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha câncer no intestino, pra ser... Meu Deus, gente. Gente, e não tinha médico, por isso que eu fui em 8 gastro. Não tinha médico que falasse que não. Eu só queria acreditar com o exame. E como eles não deram o exame, eu fiquei com aquilo, remoendo. Na sua cabeça você tinha, era esse, isso e pronto? Exato. Ó, eu só não fiz a colano, mas eu fiz uma 6 ultrassom nesse 1 ano, pra vocês terem uma noção. Eu fiz 6 ultrassom, exame de sangue, eu acho que eu fiz uns 4. Eu fiz uma endoscopia. Eu fiz exame de fezes, aquele sangue oculto nas fezes. Eu fiz aquele parasitológico, uma coisa assim, não sei se é o seu nome. Gente, eu fiz todos os exames que vocês imaginarem, eu fiz. Que nem é até engraçado falar, mas eu sou muito sincera. A Aline, por exemplo, ela foi muito assim, minha âncora. Eu sou muito grata às minhas amigas, né? Eu tenho uma amiga em Ribeirão, tenho a Paula. Mas eu falo assim, a Aline, né, ela tá aqui, ela não deixa eu mentir. Eu também tenho que falar da minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs. Antes de falar da Aline, o que acontece? De madrugada eu não dormia, porque eu tinha encanado, porque eu tava com câncer no intestino. Eu ficava vagando no quintal, ou eu ia dormir com a minha mãe e com meu pai. Esses tempos atrás agora, se a Carol estiver assistindo aí, a minha mãe deve estar vendo. Eu dormia no meio deles, eu não queria dormir sozinha. Nossa, então o negócio era grave mesmo, Fran. Eu fiquei... Gente, que nem eu falei, eu só não tentei suicídio porque eu tinha medo da morte. Sim. Senão eu tinha O seu era o reverso. Porque, às vezes a pessoa quer a morte porque não tem medo. Porque ela não tem medo, porque ela acha que a morte vai acabar o sofrimento dela. No seu caso, você tinha medo. E eu tinha medo não só comigo, eu tinha medo também com a minha família. Por exemplo, quando eu expliquei pra vocês que meu pai sai por aí. Gente, detalhe, eu tive paralisia do sono. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Já ouvi falar. É uma sensação assim que alguém tá te sufocando, alguma coisa eu não tinha voz pra gritar. Eu caía, eu senti o meu corpo cair e subir da cama várias vezes. Pra vocês terem uma noção do ponto que chegou. Do grau que chegou. A minha crise. E a psiquiatra, a última, ela me diagnosticou com o transtorno de ansiedade, linhas de depressão, não chegou a ser, mas quase. Hipocondria é aquilo que você não... Tipo assim, o médico fala, você não tem nada, você não acredita nele. Você acha que você fica procurando no Google doença, sabe? Você vicia naquilo. E síndrome do pânico. Tudo isso. Quando ela me falou isso, eu falei, não, agora é hora de começar a tomar remédio. E aí eu tive muita ajuda também do Alex, e o Alex daqui de Arthur Nogueira. Sim. Ele também me auxiliou, falou, não, Fran, vai dar certo e tudo mais. E também a Giana e o Tom também me ajudaram muito. E assim, a minha mãe e meu pai, lógico, a Carol, mas assim, a minha mãe, ela me acolhia, meu pai, sabe? Só que eu vi também neles um cansaço. Sim. Chegou uma hora assim que eu vi que, tanto que às vezes eu tô com alguma coisa e minha mãe fala, de novo, e aquilo, tipo assim, querendo não me magoa, tipo, me fere, porque eu acho assim, a gente... por exemplo, a gente tem que estar muito atento a quem está do nosso lado, dentro de casa. Sim. E o apoio, não que eles não me apoiaram, eu não estou dizendo isso, mas estou falando assim, o apoio da família, dos amigos é muito importante. Você não precisa falar assim, ó, vai passar. Só de você estar ali, dar um abraço, escutar, tá bom, entendeu? E hoje em dia, muita das famílias acham que é frescura, não estou dizendo que é minha. Mas muita gente acha que é frescura. Que depressão e ansiedade é frescura. Não é, gente. Destrói, corrói a gente por dentro. Sabe? E eu tava contando, eu tava morrendo. Sabe? Pra mim, viver ou não tinha graça. Porque eu tinha medo de tudo. Tava vegetando, né? E aí, voltando na Aline. A Aline, vocês sabem muito bem como a Aline é, né? Sim. A Aline é amiga. A Aline é da infância. Daqui a pouco ela vai entrar aqui. Ela não quer não, mas ela vai. Ela vai dar cara aqui. E a Aline, ela é aquela pessoa que ela topa toda a obra. Hoje eu não tô bem. Ela aparece lá na porta da minha casa. Entendeu? E assim, a Aline, ela era aquela pessoa que ela sempre tava do meu lado. E eu falo assim que eu sei que doeu nela deixar vocês aqui. Mas eu falo assim, que Deus deve ter preparado. Deus foi tão bom comigo que Deus levou... eu tenho que tentar tirar. Que Deus levou até o irmão Luciano lá.
pra Matão. Porque senão eu ia, de amizade, assim, eu tinha a Paula, eu tenho a Paula, eu sei, mas assim, a Paula também tem a vida dela, eu não queria atrapalhar a Paula. Então muitas das vezes eu não queria contar as minhas coisas pra ela, por assim, não encher o saco, porque a gente é assim, ó, o ansioso. Ou a gente tem vergonha de falar, mas ao mesmo tempo a gente quer que alguém perceba. Ó, eu tô morrendo, vem me ajudar. Sim. Sabe? E é muito ruim quando você se sente sozinho. E eu falo assim que foi Deus que enviou a Aline. Lá em Matão, quem é próximo dela sabe o que eu tô falando. Se você tá ali, ó, não importa. Se você não responde ela no WhatsApp, ela fica lá, mandando É isso mesmo. Ela é assim. Então, eu sou muito grata. Então, gente, pra vocês verem, pra vocês entenderem o grau que chegou a minha ansiedade. Eu encanei tanto que eu tava com câncer no intestino que eu precisava ver o número 2 da Aline pra ver que era normal o meu. Nossa. Eu tava enlouquecendo. Doideira, hein? Foi Meu Deus. o ápice da coisa. Eu falei assim, eu preciso de... Era o remédio que me acalmava. Aí quando eu comecei a tomar o remédio, eu tomo aquele... Eu falei pra vocês, o Escitalopram, não tem problema nenhum em falar. Me ajudou demais. Só que é importante também, não só o remédio, mas é importante sim a gente procurar um psicólogo. Claro, com certeza. Não é sempre também que você vai ter condições, porque tá difícil as coisas. Mas hoje complicado. Em dia tem no posto, eu acho que tem aqui em Arthur Nogueira, deve ter, né? Aqui tem, mas a saúde aqui é um pouquinho complicada. Mas é importante ter alguém para conversar, é importante que a família esteja atenta aos sinais, muito importante. Gente, não tem preconceito em tomar remédio, porque o remédio ajuda muito. Eu ficava muito assim, não vou tomar isso, porque isso vai me fazer mal, e eu não preciso disso, e eu precisava. Deus capacita o psicólogo. O remédio te acalma, Fran? O que ele faz? O remédio, ele leva a serotonina pro meu cérebro tá precisando. Então, assim, eu acho que foi tanta informação negativa que eu enviei que o remédio tá levando as coisas boas. Que bom. Então, agora aquela gavetinha que só tinha coisas negativas. Eu tô procurando. A caixinha preta, minha filha que ensinou. O negócio da caixinha preta. Ela falou assim, mãe, dentro de nós tem uma caixinha preta. Aí, o que é coisa boa, a gente põe na caixinha que fica do lado, que é caixinha boa. E a caixinha preta fica ali reservada, mas nós vai limpando ela todo dia. Isso. Eu falei, nossa, que bonitinho. É que nem criança. E uma coisa muito importante. Eu vi na televisão que nessa pandemia, o índice de criança, de porcentagem de crianças e adolescentes que têm ansiedade aumentou. Acho que meu pai comentou, se eu não me engano, 120%. Então não é só adulto, criança e adolescente. Sim, claro que criança tem também. Claro, então, a gente tem, por isso que eu tem falo, que prestar muita atenção nas crianças. A minha filha, quando a gente fala assim, nós vai em tal lugar, demora a ficar roendo as unhas. Mas você não falou com a gente, você já percebeu isso? E ela come todas as unhas. Sim. E aí eu falo, Isabela, calma, Isabela, mas nós já vai, que eu te dou de soco de cima a baixo. É assim, calma. Mas ela, enquanto o negócio não acontece, ela fica ali agoniada. Ela tem esse tipo aí de... também, eu já levei ela no médico já, por conta disso aí. O médico falou que você... tem criança, ansiedade. E é necessário tratar, gente. Sim. A gente não tem que... É vergonhoso isso aí, que tem gente que acha que é psiquiatra, né? Que a gente fala muito aqui, né, Ju? Psicólogo é coisa de gente doida, não é coisa de gente doida, é necessidade às vezes. Eu tô precisando, eu tô enlouquecendo. Tem dia que a Aline, eu falo, Aline, tô louca aqui, que eu tô tudo me deixando doida, tá? Eu tô virada. Então vai, preciso de um psiquiatra urgente. Deixa você precisar ser internado no bairro. Terapia ajuda. Fran, vai tomando uma aguinha aí, que nós vamos falar agora dos patrocinadores, já a gente volta. Porque a gente vê que a história da Fran é uma história muito bonita, né? Sim. Que ela precisou passar por anos. Foi o quê? Menos de... Tem quanto tempo que você começou a se tratar? Faz uns 5 meses, mais ou Então, menos. anos da vida dela, ela sofria de algo que ela nem imaginava. Então, hoje ela se trata. Hoje, agora, só coisas boas? Agora eu tô melhor. Agora eu tô Isso aí. Aí, a gente tá vendo. Sai, show pra lá, Borucutu. Mãe. Vai voltar o cão e gato. Sua irmã falou aqui que seu pai te xingou, tá? Sei que você falou das biri. Chegar lá, ele vai te... Ela falou da ponte também, ó.
Verdade. Deixa eu falar dos patrocinadores. Quando E a gente voltar, volta. a gente fala tudo do Então, jeito. somos patrocinados pela Roquem, gente. Eles vendem filtro de água, tá? Vendem pra sua casa aí, pro seu lar. Você que tem filho, você que é mãe como a gente aqui e quer colocar uma água boa e saudável dentro da tua casa pros seus filhos, contrata a Roquem, vale muito a pena. O telefone deles é o 3857-9301. 3857-9301. Filtros da Roquem, tá bom? Somos patrocinados também, deixa eu ver aqui, que eu não lembro de cabeça, pela RL Presentes. Lá é uma lembrancinha, um presente mais sonho, lindo gente, que o um outro. sonho Lá lá é dentro. perfeito. Ele faz tudo personalizado, como essa garrafinha que ele fez pra gente, com o nosso nome e o nosso logo do Vem Com Elas, né? E melhor, você aí que tá assistindo a gente que é de Matão, eles entregam pra todo o Brasil, Todo gente. o Brasil, Entra gente. no site deles agora, que é rlpresentes.com.br e entrega no conforto do teu lar, tá bom? E ele também tem um WhatsApp, que é o 99737-2813. Então, quer presentear o amor da sua vida, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, já corre na loja RL Presentes. Se você não for de Arthur, corre no site, já faça o pedido de vocês, garanta o presente do seu amor. Isso aí, É. gente. Olha. Também somos patrocinados pela MP Informática, lá eles consertam computador, consertam celular, vendem também computador e celular. E também tem cupomzinho de desconto, eu acho que ainda tem, os meninos estão aqui, mas deve ter 20% de desconto com o papo reto, tá? Você que quebrou e caiu, quebrou seu celular, tá precisando Eles consertar, vai lá na MP Informática, que é o telefone 99189-6652, tá? Eles também entregam para todo o Brasil no caso de compra, se você quiser comprar celular ou computador. O site é www.mpinfocel.com. Então não perca tempo, já corre lá. Também somos patrocinados pela Net Aqui, a internet que aguenta a gente todo sábado e quarta-feira, 3 gente. horas de live, 300 celular conectado. Vai, Vários diretor! podcasts, Nosso diretor tá aqui vários olhando pra mim. podcasts. Isso aí, gente. Quer uma internet veloz, uma internet boa? Contrata Net Aqui. O telefone é 3877-2700. Para você que é de Arthur Nogueira, o endereço é Rua 7 de Setembro, número 1625. Tá bom? Daí eu tenho a minha salgada? Não? Hoje não? Então tá, gente. Vamos voltar com a Fran aqui. Gente, antes de acabar, né? A gente falar o que aconteceu com você, o que foi melhor que aconteceu com você esse ano, Fran. Olha. Bom, de bom. Bom, de bom, assim, eu tenho que ser grata a Deus, né, por estar melhor. Eu vejo, assim, que eu evoluí, né, mentalmente falando. Eu acreditei, assim, que o remédio iria me fazer bem, né, eu deixei aquele preconceito de lado, assim. E, assim, gente, de bom mesmo eu tô bem, porque eu achei, Sim, eu falo nossa. pra vocês que eu achei que não ia ter fim. Você ia morrer. Eu achei que eu ia enlouquecer e tava, tipo, sabe, que nem eu falei, eu tava vegetando. Só eu sei o que eu passei, sabe? Tantas vezes que eu chorei sozinha, que era um sufoco, assim, parecia... Sabe quando parece que tem um monte de bicho andando dentro de você que tá te consumindo? Era assim, então Deve assim, ser de terrível. bom, sabe? Lógico, eu agradeço a Deus pelo livramento na vida do meu cunhado, por todos os livramentos. Sim. Se eu posso deixar aqui um conselho em todos os sentidos, primeiro, espiritualmente, fique perto de Deus. Talvez eu sou cheia de falhas, eu tenho muito que aprender. Todos nós, Todos né? somos. Né? Mas é essencial que a gente coloque Deus acima de tudo nas nossas vidas. Eu, Franciele, se fosse parar pra pensar, eu não tinha motivo pra estar dentro da igreja, né? Só que eu vi que Deus não tem culpa do que as pessoas fazem, do jeito que olham. Lógico que a gente vai ter decepção. Sim. É normal, a Isso, né, vida na igreja. toda Em todo lugar. Todo lugar. Como eu falei, a igreja é um hospital que acolhe pessoas doentes, feridas, né? Então a gente está apto a se envolver com vários tipos de pessoas e Sim. se frustrar. Gente, a igreja foi pra pecador. Se fosse pra santo, E- pra que igreja? Exatamente. Precisava. Então, o primeiro conselho que eu dou se aproximem de Deus. Não importa a religião, porque Deus não é religião. Ele quer que a gente viva o que está na palavra dele. Desde que você viva. E falo pra mim, a começar por mim, sabe? Eu tenho muito que melhorar em Deus, sabe? Mas assim, primeiro conselho, se aproxime de Deus, né?
Não olhe para as pessoas, porque Deus não tem culpa do que as pessoas fazem, não deixa de fazer. Muito pelo contrário, Ele é misericordioso e Ele quer a gente perto dele, independente, principalmente aqueles que mais pecam, aqueles que mais erram, é esses que Deus quer. Em questão, assim, do emocional, procure ajuda, sabe? Não tenha vergonha, procure um psicólogo, um terapeuta, se for necessário um psiquiatra. O médico me olhou e falou assim, Fran, se alguém falar que você é louca, você não é louca, acredita em mim. Eu entendo o que você está passando e você não é louca. Então, assim, gente, não tenha vergonha, sabe? Quebrar esse tabu aí de que quem passa no psiquiatra... É doido. Gente, quebra esse tabu, sabe? Vai por você, por amor próprio. A gente tem que parar pra pensar e falar assim, não, eu tô fazendo por mim. Tô fazendo por mim, lógico, que vai refletir nas pessoas que estão à nossa volta. Mas você em primeiro lugar. Isso, porque quando eu tava mal, eu refletia na minha mãe e no meu pai, entendeu? E assim, eu cheguei num ponto que eu tinha medo. Meu pai ia na esquina, eu tinha medo. Minha mãe não chegava, eu já encanava. Porque cadê minha mãe? Eu encanava com tudo. Então, tava tudo refletindo na minha volta, sabe? Então, assim, não tenham medo. Se vocês verem que tá precisando de ajuda, procure ajuda. Remédio. Gente, se for necessário tomar remédio, tome remédio. Não fique dependente dele, não aceite isso na sua vida pro resto da vida. Tipo, mas se for necessário naquele momento, e o principal, depressão, ansiedade, síndrome, o que for, não é falta de Deus. Você não é menos de Deus porque você sofre por uma Claro que não, nem por nada. Entendeu? E uma coisa importante, para as pessoas que convivem com outras que têm isso, sejam mais pacientes, né? Porque a gente não quer estar sentindo aquilo. Quando uma pessoa olha pra, vamos supor, se você tem ansiedade e eu olhar pra você e falar assim, ô Ju, você consegue, ô Déia, você consegue. Gente, isso é terrível, porque é a mesma coisa de você quebrar uma perna e você enfaixar ela. Falar, você consegue andar. E você consegue andar. Gente, não é tão fácil assim. Então, tudo que a gente quer é apoio, tudo que a gente quer é que as pessoas compreendam. Eu não tô bem hoje? Nossa, de novo, não é assim. Nem fala nada, eu tô aqui. Só fala isso, eu tô aqui, tá precisando? Eu tô aqui. Então, para as famílias, a gente tem que ter mais atenção em quem tá à nossa volta. Às vezes a pessoa tá lá sorrindo, mas por dentro tá um caco, pensando em suicídio, sabe? Pensando em acabar com a própria vida. E é isso, gente. Essas coisas mesmo assim que eu queria deixar aqui. Fran, a gente agradece muito, né? Foi muito importante esse bate-papo de hoje. 7h12 já. 7h12. Foi muito importante esse bate-papo de hoje, porque assim, às vezes tem pessoas lá que tá te assistindo, passa pela mesma situação. Tem até vergonha de falar. Tem vergonha de falar, pessoas tem vergonha de procurar ajuda, não tem apoio. Sim. Então é importante uma pessoa. Nada melhor do que uma pessoa que viveu pra poder estar falando, né? Isso, a gente que não viveu, graças a Deus, não tem essa propriedade pra falar, mas você tem propriedade pra falar. Sim. E assim, a gente fica muito feliz de ver que você procurou ajuda, que hoje você tá melhor. Superou. Você retomou ser aquela pessoa que você era, sorridente, palhaço, superou, né? E tá se tratando. Parabéns e muito sucesso assim pra você, né? Porque quem perdeu o emprego, chegou a perder emprego por causa de ansiedade, você vê que tava te atrapalhando leve muito. essa sua história, conte mais, conte para outras pessoas, porque você pode ajudar muitas pessoas. Use a sua rede social para falar do transtorno também, porque a rede social a gente alcança muita gente longe, talvez pessoas que estejam passando por isso e tem vergonha de se abrir às vezes, a maioria das pessoas ela tem vergonha de se abrir com um parente do lado, como você falou, com a sua mãe. Então assim, é mais fácil se abrir com alguém que ela nunca viu na vida, que tá passando pelo mesmo que ela, do que com alguém que tá ali do lado, que vai falar de novo isso. Então, assim, é muito importante, Fran, conte a sua história, que vai ajudar muita gente mesmo. Muitas famílias, às vezes, você não só ajudar a pessoa, a ansiosa, né, a pessoa que está doente, mas sim quem tá em volta, quem né? tá em volta. Abrir a mente, porque às vezes a gente só pode falar daquilo que a gente vive. Às vezes aquelas pessoas também ficam doentes, né? Elas acabam adoecendo, porque não é fácil. E a sua história pode ajudar muitas dessas pessoas. Então, parabéns, que Deus te abençoe, muito sucesso pra você, muito obrigada por ter aceito aqui o nosso convite. Foi muito bom receber. Eu quero chamar aqui a nossa amiga. Ela tem que cantar, mas ela vai cantar a nossa música do Vem Com Elas 10. Fica aqui, ó, do lado da Fran, vem. E a gente tem que encerrar. Hoje não tem um grilo no peixe, não? Não sei. Vem aqui, Eline, aqui do lado, aqui no meio da gente, aqui, ó.
Ó, gente, a gente vai te apresentar a amiga que sempre falou aqui, né, Deia? Foi a que... Essa é a Aline. Não, oi, Aline. E eu dando oi junto com ela. Ai, meu Deus, é pra ela. Essa é a nossa amiga, essa é a Aline que a gente tanto fala, que ela sempre apoiou. Sempre deu a ideia da gente fazer alguma coisa junto. Amiga de infância, amiga das loucuras. Aquela que ajuda a gente aqui, ó, por trás das câmeras, que é uma ótima fotógrafa. Edita as nossas fotos aí. Fotógrafa. Como que chama a pessoa que faz edição? Ela edita tudo, mexe com o Instagram, bicha. Gente, top. falou em celular, falou em Wi-Fi, ela sabe. Ela sabe de dela tudo. na infância era o quê? Maria Bluetooth, só que hoje em dia não existe mais o Bluetooth, né? Não tem mais. Então, falou em celular, eu que dei. É a Aline. Vem mais pra cá, se não fosse da câmera. Eu tô morrendo de vergonha. A Aline, ó, nós tava aqui falando, aqui tem um buraco aqui, uma janela, um sobrado aqui. Aí a Ju pensou que o celular dela ia cair. Eu falei, ela cai no buraco, mas o celular não cai. Porque ela é assim. E a cara dela. E elas vão cantar aqui com a gente, Vem Com Elas Vem. Eu vou falar pra gente. Então vem, vai bater na mesa e vai cantar e vai chamar o povo, hein? Gente, segue a gente no nosso canal, se inscreva no nosso canal Isso pra aí. ajudar o nosso propósito, né? Dá um like lá, vidas. gente. Dá Ativa um like o sininho, aí, por gente. favor. E ajuda a gente a alcançar pessoas, porque essas histórias, igual da Fran, pode salvar muita gente. Sim. É esse o objetivo. Podcast com o propósito de salvar vidas através de histórias. De superação. Isso É aí. isso aí. E agora cantem com a gente aí, vocês de casa, ou Vem Com Elas Vem. Vocês já sabem? Não, ensina nós. Ó, é assim, ó. Vem, vem, vem com elas, vem, vem, vem com elas, vem, vem. No final daí vai fazer um falsete. Sabe? Tem falsete. No 1, 2, 3. Vem, vem, vem com elas, vem, vem, vem com elas, vem, vem, vem com elas, vem, vem com elas. Tchau, meus amores. Tchau, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Que Deus abençoe. Um ótimo finzinho de sábado e Isso um aí, domingo gente. maravilhoso e abençoado. Uma ótima semana Beijo. também, gente. Beijo.